Existe um momento na vida em que tudo fica em silêncio. Você ora, você pede, você busca, mas parece que nada acontece. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma direção clara. E é exatamente nesse momento que uma pergunta começa a crescer dentro de você: Deus, o Senhor ainda está me ouvindo? Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você já tenha passado por isso. Ou talvez esse momento esteja mais próximo do que você imagina. Porque em algum ponto da caminhada espiritual, todos enfrentam o silêncio de Deus, e é aqui que muitas pessoas começam a se perder. Elas confundem silêncio com abandono. Confundem demora com rejeição. Confundem ausência de resposta com ausência de Deus. Mas existe uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento. Quando Deus não responde, existe um motivo, e esse motivo nem sempre é óbvio. Nem sempre é imediato, nem sempre é confortável. Mas ele existe. Agora pare por um segundo e pense com sinceridade. Quantas vezes você já orou pedindo algo específico e não recebeu resposta? Quantas vezes você pediu direção e ficou em dúvida? Quantas vezes você esperou uma resposta clara e encontrou apenas silêncio? Esse silêncio pode ser desconfortável, pode gerar ansiedade, pode gerar insegurança, pode até abalar a fé, mas a Bíblia mostra que o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre está carregado de propósito. E talvez o maior erro que alguém pode cometer nesse momento é desistir, justamente quando algo importante está sendo construído, porque o silêncio de Deus não é o fim da história. Muitas vezes, é o começo de algo que você ainda não consegue ver. Agora imagine um cenário. Uma pessoa ora pedindo uma resposta imediata. Ela quer clareza, quer direção, quer uma confirmação. Mas nada acontece, dias passam, semanas passam. E o silêncio continua. O que acontece dentro dessa pessoa? Ela começa a duvidar, começa a questionar. Começa a pensar que talvez Deus não esteja ouvindo. Mas e se esse silêncio não for falta de resposta? E sim um tipo diferente de resposta? E se Deus estiver trabalhando de uma forma que não é visível agora? Essa é uma das maiores dificuldades da mente humana. Queremos respostas rápidas. Queremos sinais claros. Queremos controle. Mas Deus trabalha em um nível que muitas vezes foge da nossa compreensão. E é exatamente por isso que o silêncio existe. Porque nem tudo precisa ser explicado imediatamente. Nem tudo precisa ser revelado agora. Nem tudo precisa fazer sentido no momento. E aqui está algo que pode transformar sua forma de enxergar tudo isso. Deus não responde apenas com palavras. Ele responde com processos. Ele responde com situações. Ele responde com caminhos que se abrem ou que se fecham. E muitas vezes, o silêncio é parte desse processo. Agora pense em algo profundo. Se Deus respondesse tudo imediatamente, você desenvolveria fé? Ou você dependeria apenas de respostas visíveis? O silêncio tem um papel importante na construção da fé, porque fé não é acreditar quando tudo está claro. Fé é continuar acreditando mesmo quando não há respostas. E esse tipo de fé só se desenvolve no silêncio. Talvez você esteja esperando uma resposta, mas Deus está trabalhando na sua confiança. Talvez você esteja esperando um sinal, mas Deus está fortalecendo sua fé. Talvez você esteja esperando uma direção clara, mas Deus está te ensinando a confiar mesmo sem ver, e isso muda tudo. Porque o foco deixa de ser a resposta e passa a ser o crescimento. Agora imagine isso. E se o silêncio que você está enfrentando hoje for exatamente o que você precisa para se tornar a pessoa que você precisa ser amanhã? E se esse momento estiver te preparando para algo maior? E se esse tempo de espera estiver te fortalecendo de uma forma que nenhuma resposta imediata poderia? A Bíblia mostra vários momentos em que Deus ficou em silêncio. E em todos eles, algo estava sendo preparado. Davi enfrentou períodos de espera antes de se tornar rei.
José passou por traição e prisão antes de cumprir seu propósito. Jó enfrentou dor e silêncio antes de viver restauração. Em todos esses casos, o silêncio não foi ausência de Deus, foi parte do plano. Mas existe algo que diferencia quem cresce nesse processo de quem se perde nele. A forma como a pessoa interpreta o silêncio. Alguns veem como abandono, outros veem como preparação, alguns desistem, outros continuam. E essa escolha define o resultado. Porque o silêncio pode te afastar, ou pode te aproximar ainda mais de Deus, depende de como você reage. Agora quero te fazer uma pergunta muito importante. Como você tem reagido ao silêncio? Você tem se afastado, tem duvidado, tem perdido a fé? Ou tem buscado mais, tem confiado mais, tem se aprofundado mais? Essa resposta pode revelar muito sobre o que está acontecendo dentro de você, porque o silêncio não revela apenas o que Deus está fazendo. Ele revela o que está dentro de você. Revela suas inseguranças, revela seus medos, revela sua confiança ou a falta dela. E isso não é por acaso. Deus usa o silêncio para revelar coisas que o barulho esconde. Agora pense em algo ainda mais profundo. Quantas vezes você pediu algo que, se tivesse recebido naquele momento, poderia ter te prejudicado? Quantas vezes você queria algo que parecia perfeito, mas não era o melhor para você? O silêncio também pode ser proteção. Pode ser Deus dizendo não de uma forma silenciosa, ou dizendo ainda não, ou dizendo eu tenho algo melhor. Mas como não ouvimos uma resposta direta, interpretamos como ausência. Isso gera frustração. Mas a verdade é que nem toda resposta de Deus vem na forma que esperamos. E nem toda ausência de resposta significa ausência de cuidado. Deus vê coisas que você não vê. Ele entende coisas que você não entende. Ele conhece o futuro que você ainda não viveu. Isso muda completamente a perspectiva, porque o silêncio deixa de ser um problema e passa a ser um mistério com propósito. Agora imagine viver com essa consciência. Imagine enfrentar o silêncio sem desespero, sem ansiedade, sem dúvida, mas com confiança, sabendo que, mesmo sem resposta visível, algo está acontecendo, algo está sendo preparado, algo está sendo alinhado. Isso não elimina a dificuldade, mas muda a forma como você vive ela. Isso faz toda a diferença. Porque a paz não vem da resposta, vem da confiança. E talvez seja exatamente isso que Deus está tentando construir em você. Uma confiança que não depende de respostas imediatas. Uma fé que não depende de sinais constantes. Uma paz que não depende de circunstâncias. Mas existe algo muito importante que você precisa entender. O silêncio não significa que você deve parar, não significa que você deve desistir. Não significa que você deve abandonar sua fé, pelo contrário. O silêncio é um convite para buscar mais, para confiar mais, para se aprofundar mais, para crescer. E é nesse ponto que muitos erram. Eles param quando deveriam continuar, desistem quando deveriam persistir, se afastam quando deveriam se aproximar e acabam perdendo aquilo que poderia ser construído nesse processo. Agora pense em algo poderoso. E se a resposta que você está esperando estiver logo após esse período de silêncio? E se a mudança que você deseja estiver mais próxima do que você imagina? E se você estiver prestes a viver algo novo, mas precisa passar por esse momento primeiro? Isso muda tudo, porque o silêncio deixa de ser um fim e se torna uma transição, um processo entre o que era e o que será. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, entre uma fase que já passou e uma nova fase que ainda não começou. E esse espaço, esse intervalo, esse silêncio, é onde algo importante está acontecendo, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que você não sinta. Agora eu quero que você entenda algo com muita clareza.
Deus não está em silêncio porque se esqueceu de você. Deus não está em silêncio porque não se importa. Deus não está em silêncio porque não tem resposta. Ele está em silêncio porque está trabalhando de uma forma que você ainda não consegue perceber. E essa verdade pode mudar completamente a forma como você vive esse momento. Em vez de desespero, você encontra paz. Em vez de dúvida, você encontra confiança em vez de medo. Você encontra esperança e isso transforma tudo. Porque a forma como você interpreta o silêncio define a forma como você vive ele. Agora eu quero te convidar para uma decisão simples, mas extremamente poderosa. Decida confiar, mesmo sem resposta. Decida continuar, mesmo sem sinais. Decida acreditar, mesmo sem entender. Essa decisão pode não mudar o silêncio imediatamente, mas vai mudar você. E quando você muda, tudo começa a mudar. E se essa mensagem falou com você, se você sente que está vivendo esse momento, eu quero que você escreva nos comentários: eu confio mesmo no silêncio. Essa declaração pode ser o início de uma nova fase na sua vida. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão enfrentando momentos de silêncio e precisam entender que existe um propósito nisso. E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, reflexões profundas que fortalecem sua fé e transformam sua forma de enxergar a vida, se inscreva agora no canal, porque existem verdades que, quando você entende, sua caminhada nunca mais será a mesma. E lembre-se sempre disso: quando Deus não responde, não significa que Ele não está presente. Significa que Ele está trabalhando, mesmo em silêncio.